Fator de forma em florestas nativas. Você quer entender melhor o que é, o que está envolvido e como que você pode aplicar isso? Então vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para você tudo que você precisa saber sobre o cálculo de fator de forma em florestas nativas, tá? Porque isso gera uma dificuldade não só de cálculo, mas também de entendimento, quando que vai ser necessário calcular, quando que não vai ser, como que você pode aplicar isso na prática, nos seus cálculos de volume aí, no seu inventário florestal, nos seus relatórios, seja lá eles quais forem, no setor florestal e ambiental, tá bom? Então, eu vejo que muitas pessoas têm essa dificuldade, porque, de maneira geral, o fator de forma ele é mais fácil de ser aplicado numa floresta plantada, né, ou em uma situação em que você tenha que se aplicar para uma única espécie. Mas, no caso das florestas nativas, em que se tem uma variedade de espécies, como é que você pode entender e aplicar isso na prática, né? Então, se você tem essa dúvida, se você tem essa dificuldade, se isso aí é um parâmetro que vai compor os seus laudos de inventário, os seus relatórios, os seus cálculos de volume, eu acredito que você queira fazer trabalhos mais assertivos, fazer trabalhos mais precisos. Eu acredito que você queira ter o seu projeto de licenciamento florestal aprovado aí nos órgãos ambientais, ou nas análises, nas auditorias, ou se você é um consultor e quer dar mais credibilidade ao seu trabalho, isso é do seu interesse, ou se você é um analista de órgão ambiental e quer analisar projetos, né, de forma mais correta, de forma que a sua canetada na hora de dar o parecer final, ela seja bem dada, seja bem correta, então isso é do seu interesse. Vamos lá. E só para a gente não se esquecer, eu quero te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Aqui no meu canal, pode-se dizer que todo dia você tem aí algum vídeo, algum conteúdo super bacana que vai te dar alguma dica, alguma sacada ou até mesmo alguma aula completa como essa aqui, tá? Sobre algum assunto que vai te ajudar a ser um profissional florestal de sucesso, vai te ajudar a faturar mais e melhor na sua carreira, ou vai te ajudar, né, a ter sucesso, êxito aí no seu objetivo, seja ele qual for, tá bom? Então me acompanha aí, tá bom? Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá. Bom, primeiramente vamos entender aqui certinho, né, o que é o fator de forma, né? O fator de forma é um fator utilizado na hora de você fazer o cálculo de volume das árvores, né? Porque vamos imaginar que isso aqui seja uma árvore, né? Para calcular o volume da árvore, então a gente faz lá no campo, né, a medida da circunferência, né? Vamos supor, tem aqui um valor aqui de circunferência dessa árvore. Aí a gente multiplica pela altura da árvore. Então, com o valor da circunferência ou diâmetro, você tem aqui a área, né? Essa área aqui dessa seção, né? Você tem essa área multiplicado pela altura. Dessa forma, simplesmente, a gente tem aqui o volume de um cilindro. Mas a gente sabe que uma árvore ela não é um cilindro perfeito, ela tem um formato como que cônico, né? Então, o fator de forma é esse fator que vai fazer essa correção, né, do volume de um cilindro para um volume mais cônico, né? Então, esse é o fator de forma. Tá? E aí, no caso de florestas plantadas ou plantios homogêneos, em que só tenha uma única espécie, é mais fácil de se aplicar esse fator de forma, porque para uma única espécie, a gente pode considerar ele como que um fator de forma padrão, né? Então, por exemplo, plantios de eucalipto, plantios de pinos, plantios de teca ou diversos tipos de cultura que se tenha, já se tem ali de maneira mais fácil e calculada qual que é o fator de forma padrão para aquela espécie, né? Mas no caso das florestas nativas, quando você faz um levantamento numa floresta nativa, você tem lá que dentro daquilo que é seu objetivo, você tem que determinar, né, qual que é o volume de cada uma das espécies. Muitas vezes você tem lá 10 espécies encontradas naquela floresta, 20, 50, 100 espécies encontradas. E aí como que você faz? Você vai determinar ali um fator de forma padrão que seja para todas aquelas espécies, né? Ou você vai tentar especificar um fator de forma específico para cada uma daquelas espécies. Então existe essa dificuldade no caso das florestas nativas, né? Enquanto na floresta plantada isso é mais fácil, né? Numa floresta nativa não é tão simples assim, porque se você simplesmente utilizar um fator de forma padrão, né, para todas as espécies, corre o risco de ter aí uma margem de erro muito grande, né? Determinada espécie ela tem um formato um pouco mais cilíndrico, já outra espécie, uma floresta, ela tem um formato um pouco mais cônico, dependendo da idade daquela mesma espécie pode variar,
dependendo da tipologia florestal, isso pode variar, dependendo das condições de sítio, né? Se a árvore tiver muita catana ou sapopema, como o pessoal chama, né? Que é aquela parte mais na base da árvore que é mais acentuada, isso pode variar, né? Então existe essa dificuldade nas florestas nativas, tá? E aí, se você conseguir, né, encontrar uma forma de melhorar essa questão do fator de forma nas florestas nativas, isso vai te trazer vários benefícios, né? Como, por exemplo, aqui eu posso citar, né, economia de tempo. Se você conseguir um fator de forma, seja um fator de forma padrão ou um fator de forma que contemple aí o seu objetivo na floresta nativa, isso vai te ajudar a economizar tempo, porque você vai, né, com esse fator de forma, você simplesmente mede circunferência e altura e você, beleza, já consegue encontrar o volume daquela árvore. Então, isso vai fazer com que você economize tempo. Isso também vai fazer com que você tenha o seu projeto florestal aprovado, né? Porque muitas vezes, numa floresta nativa, se você está fazendo um levantamento, é porque muito provavelmente isso vai servir para uma finalidade de um licenciamento ambiental, por exemplo, um projeto de supressão vegetal, de desmatamento, ou para um projeto de exploração sustentável, né? Ou para um laudo de recuperação de área degradada, em que você tem que calcular o volume das árvores, para um projeto de compensação ambiental, em que aquele volume precisa ser compensado, enfim, né? Então, de maneira geral, isso vai te ajudar muito a aprovar o seu projeto, porque isso vai te dar mais credibilidade na hora de você apresentar as informações, né? Se você simplesmente utilizar um fator de forma que muitas vezes é genérico e tem uma grande margem de erro, pode ser que o analista do órgão ambiental ele queira questionar isso, né? Por outro lado, se você também é um analista de meio ambiente, se você é a pessoa que está num órgão ambiental fazendo as análises, ou se você é a pessoa que analisa, faz consultoria, laudos, enfim, isso vai te ajudar muito a melhorar as suas análises, né? Porque se você entende que, dependendo da situação, é necessário que haja ali um fator de forma mais específico dentro daquela situação, você tem essa possibilidade de solicitar, né, esse grau aí de detalhamento, né? Isso aí é uma premissa dos analistas de órgãos, né? Então isso vai também te ajudar. Com isso também você vai, né, independente se você é a pessoa que faz o projeto ou se você é analista, você vai se tornar um melhor expert no assunto, né? Você vai aumentar a sua autoridade, consequentemente com isso você vai agregar mais valor ao seu trabalho, né? Você vai poder cobrar melhor pelos seus laudos, porque eles vão ser laudos mais precisos, eles vão dar informações mais corretas, né? Consequentemente, você vai faturar mais e melhor, ou consequentemente, você vai ter sucesso aí no seu trabalho, né? Seja lá ele qual for, seja lá qual o objetivo que for, né? Então, tudo isso vai te trazer muitos desses benefícios. Além de tudo isso, um outro benefício também é porque, dependendo da situação, você pode até agregar com isso fazendo trabalhos posteriores, né? Fazendo laudos posteriores, como por exemplo, aqui no Mato Grosso, onde eu estou, existe certo tipo de trabalho nesse sentido, que são chamados de CRV, né? Que são laudos de coeficiente de rendimento volumétrico, né? Então, por exemplo, quando o profissional ele faz ali um levantamento numa floresta nativa, né? Para um projeto de manejo florestal, muitas vezes eles têm lá um fator de forma que seja considerado padrão. Mas suponhamos que por algum motivo o profissional ou o proprietário ele verifique que uma determinada espécie ele pode ter ali um cálculo de volume em que seja mais favorável, né, de uma maneira em que, se calculando corretamente o volume daquela árvore, gere mais volume para ser explorado, consequentemente aquilo vai gerar mais receita. Então, nesse caso, é possível que se faça esses laudos de CRV, né, para que se consiga constatar que determinada espécie ela tem um fator de forma diferenciado, consequentemente, aquilo vai gerar mais volume para o produtor, mais receita, mais dinheiro, consequentemente, é uma fonte de receita, de trabalho, de consultoria a mais para o profissional que está assinando, que está fazendo aquele projeto, que está conduzindo aquele projeto, né? Então, dessa forma, todo mundo sai ganhando, né? O dono do projeto, o produtor, o consultor responsável técnico, até mesmo o analista de meio ambiente, ele também sai ganhando, porque ele passa a entender melhor quais são as variações que podem acontecer no campo, tá bom? Tá bom? Então, tudo isso vai trazer esses benefícios para todos os envolvidos. E aí, antes mesmo da gente tentar entender, né, como que a gente calcula o fator de forma nas florestas nativas, tá? Eu diria que, por exemplo, existem até mesmo talvez algumas alternativas, né, que vão caber
dependendo aí dos seus objetivos, dependendo das suas circunstâncias, tá? Então, por exemplo, uma alternativa para você não precisar utilizar o fator de forma, no caso das florestas nativas, dependendo do objetivo, pode ser que você não precise calcular o volume, né? Às vezes a gente calcula o volume por uma questão de engrandecer o laudo, ter uma questão de boas informações no laudo relacionadas ao volume. Mas dependendo da situação, pode ser que o levantamento das espécies encontradas, a quantidade de espécies encontradas e a circunferência e diâmetro das espécies já seja suficiente para contemplar os seus objetivos, né? Só com as espécies, né? A quantidade de árvores por espécie, diâmetro ou circunferência de cada uma dessas espécies, você já consegue, por exemplo, fazer uma análise de estrutura horizontal da floresta. Você já tem a densidade, dominância, frequência por parcela, por hectare, por projeto todo, né? Então, dependendo da situação, pode ser que não seja necessário você calcular o volume. Isso é uma alternativa, né? Uma outra alternativa é você, a partir do cálculo, a partir da medida da circunferência ou diâmetro, você fazer uma estimativa, né, através de ajustes de equação matemática, em que a partir da circunferência ou diâmetro você já consiga estimar não só a altura, mas também o volume, né? É claro que isso depende de uma pesquisa, isso depende de outros estudos, mas não deixa de ser uma possibilidade de você fazer o seu trabalho sem ter que esbarrar aí nessa questão do fator de forma em florestas nativas, tá? Então existe essa alternativa. Além disso, existe também a questão de você verificar, né, quando que então que você vai ter que ter essa necessidade, quando que você vai não só utilizar o fator de forma, como quando é que você também vai ter que, de fato, especificar aí algum fator de forma específico, né, mais assertivo para o seu caso, né? Então, primeiramente, eu diria que você vai utilizar o fator de forma nas florestas nativas, primeiro quando for solicitado pelo órgão, tá? Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso, procure verificar aí no seu estado, na sua cidade, na região onde você esteja, se nas análises dos órgãos ambientais, se eles solicitam, né, que seja feito ali o cálculo de volume por árvore nas florestas nativas. Se for solicitado, procure verificar se nos termos de referência, se ele já tem aí algum fator de forma padrão, né? Então, nos projetos que passam pelo licenciamento ambiental aqui no Mato Grosso, né, como boa parte deles são relacionados à exploração comercial, então tem-se um fator de forma de 0,7, considerando a altura comercial, né? Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui, né? Suponha que aqui seja uma árvore. E aí a altura comercial vai só até essa parte branca, né? Daqui para cima já é a altura de copa. Quando o pessoal faz o levantamento, então eles fazem a medição até a altura comercial, né? E até essa altura comercial tem se padronizado esse fator de forma de 0,7. A partir da altura comercial, né, teoricamente, aquilo não vai ser explorado, né? Então, por isso que nesse caso você consegue padronizar, primeiro porque foi solicitado pelo órgão, né? Uma outra questão para você verificar também quando que vai ser isso vai ser necessário, né? É quando for viável, né? Então, suponhamos que, dependendo do objetivo do seu projeto, você queira saber o volume também da parte de copa. Então, nesse caso, esse fator de forma de 0,7, que ele estaria considerando só até a altura comercial, ele não vai ser suficiente, vai ser necessário você como que refinar, encontrar um fator de forma mais específico que considere todo o volume da árvore, tá bom? Então procure verificar se isso está sendo necessário, se isso está sendo solicitado, né? E também procure verificar a questão da viabilidade, né? Se é de fato você ter que fazer um estudo mais aprofundado para encontrar um fator de forma mais específico para o seu caso. Procure também verificar essa viabilidade. Bom, sendo assim, né, beleza, você já verificou a viabilidade, né, o órgão ou o analista, né, ou a análise aí pela qual vai passar o seu projeto, está solicitando, né, essa questão do fator de forma, tá? Então, beleza, como é que a gente faz então para determinar ou para encontrar o melhor fator de forma aí no nosso caso? Como que a gente faz, né? Então, primeiro eu diria para você verificar se já existe algum fator de forma já pré-determinado, né? Eu acabei de citar o exemplo aqui de que no estado do Mato Grosso já existe. Então, se for esse o seu caso, né, se na sua cidade, no seu estado,
se já existia algum fator de forma já pré-determinado, se isso caber aí para o seu caso, beleza, isso já é uma primeira possibilidade, né? Procure verificar então essa possibilidade. Aqui, por exemplo, aqui no estado do Mato Grosso, existe já a normativa que diz que em projetos ali de exploração florestal, né, considerando a altura comercial, né, pode-se utilizar esse fator de forma padrão aí de 0,7, tá? Uma segunda possibilidade é, por exemplo, eu citei aqui 0,7, mas procure verificar se já existe aí algum outro fator de forma que possa ser como que um fator de forma genérico, né? Eu diria que, por exemplo, eu dou consultoria, eu acompanho aqui algumas empresas que plantam teca, né, que é uma espécie de plantios comerciais, é uma espécie de madeira nobre, enfim. O fator de forma aqui da teca é aproximadamente 0,49, né? Considerando a altura total, tá? Não é só a altura comercial, considerando o volume total. Então tem-se esse fator de forma aí de 0,49, né? Então, por exemplo, nos casos aí de eucalipto, eu já vi algumas espécies de eucalipto que tem um fator de forma um pouquinho maior, de 0,53, né? Então, procure verificar se para a floresta nativa, aí na sua tipologia florestal, no seu estado, dentro das suas circunstâncias, se já existe algum outro fator de forma que possa ser considerado, tá? Uma outra possibilidade é você fazer uma pesquisa no Google, né, para ver se você encontra algum fator de forma que seja específico para o seu caso, para a sua situação, talvez para a sua tipologia ou talvez para a sua espécie florestal, tá bom? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui no Google, né? Você entra aqui no Google e você digita aqui, ó, fator de forma em florestas nativas, tá? Se você digitar isso aqui, ó, já vai aparecer várias opções de pesquisa para você, ó. Equações volumétricas de fator de forma de casca para alguma coisa aqui. Ó, esse título aqui, ó, fatores de forma para 20 espécies florestais comerciais. Então, ó, vamos ver aqui, ó. É um comunicado técnico, ó, fator de forma para 20 espécies florestais comerciais da Amazônia, né? Então aqui, ó, nessa pesquisa aqui, o autor da pesquisa, ó, ele fez esse cálculo de fator de forma para 20 espécies, ó, amarelão, pedra, assacu, bolão, cajá, enfim, né? Para cada uma delas ele fez esse cálculo aqui do fator de forma, para cada uma das espécies, né? A média de FF, que é o de fator de forma, aí é questão de você verificar se ele fez esse fator de forma para altura total ou só altura comercial, né? Se é para a mesma tipologia que você está pesquisando, tá bom? Você pode também pesquisar aqui, ó, em florestas nativas, fator de forma vamos supor, em cerrado, né? Volumes volumétricos e fator de forma na estimativa do alguma coisa aqui de cerrado, cálculo do coeficiente de volume no cerrado, grosso de Brasília, modelos volumétricos e fator de forma, né? Então, você pelo Google você consegue fazer não só uma pesquisa geral, mas também pelo Google você também consegue fazer uma pesquisa por padrões específicos, tá? Se a gente entrar aqui, ó, no Google Scholar, o Google Scholar também é o Google acadêmico, né? Então, ó, aqui no Google acadêmico que a gente está aqui, ó, vamos entrar aqui, ó, Google acadêmico, tá? Ou Scholar Google, tá? Procura aí. Se você entrar no Google acadêmico, você vai encontrar somente publicações científicas já divulgadas, já publicadas em revistas científicas, tá? Então, isso também é uma boa maneira de você não só procurar um determinado artigo, mas também verificar se já existe, se aquilo já passou pelo crivo ali de uma análise que vai fazer com que aquele artigo seja publicado. Isso é uma ótima fonte para você citar como referência nos seus trabalhos, tá? Então vamos supor, se eu queira digitar aqui, ó, fator de forma para mogno. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Crescimento do mogno e eucalipto com cercas vivas, indicadores econômicos na implantação de cultivo de mogno, crescimento de mogno, respostas do mogno. Aqui, ó. Fator de forma do guanandi, não é mogno, mas por aqui a gente vê que já existem publicações de cálculos de fator de forma específicos para determinadas espécies, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Determinação do fator de forma do guanandi. Então aqui já tem uma publicação,
tá? Em que, deixa eu ver aqui, ele está como que com um resumo, né? Tá, que é os anais de um congresso. Determinação do fator de forma do cedro australiano, determinação do fator de forma do Guanandi. Vamos ver se tem alguma coisa aqui mais para baixo. Ó, determinação do fator de forma do cedro australiano, acredito que seja o mesmo. Fator de forma, vamos tentar aqui, ó, digitar fator de forma por espécies. Vamos ver aqui o que aparece. Equações de volume comercial e fator de forma para espécies da Mata Atlântica ocorrentes na reserva florestal da Companhia Vale do Rio Doce, ou seja, vamos dar uma olhada aqui, ó. Fator de forma para várias espécies, tá? Então acho que aqui ele está especificando, ele está refinando como que por espécie, tá? Vamos ver, ó, aqui ele citou aqui, ó, várias espécies, ó, Jequitibá rosa, louro, macanaíba, boleira. Então, para essas 4 espécies aqui da Mata Atlântica, o autor fez esse estudo de cálculo de volume, aliás, de fator de forma para cada uma dessas espécies, tá bom? Então, no Google, você pode pesquisar muito bem, e aí você pode encontrar fatores de forma por espécies. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, fator de forma por tipologia. Vamos ver o que aparece. Aqui, ó, espécies florestais comerciais da Amazônia, para espécies da Mata Atlântica, fator de forma em classe diamétrica, modelo de regressão para araucária angustifolia, né? Ou seja, dá uma pesquisada no Google que, dependendo da sua finalidade, pode ser que você consiga encontrar algum cálculo, alguma publicação, né? Algum artigo, né? Enfim, né? Algo que possa te orientar a encontrar, né? Então, o Google também é uma ótima fonte de pesquisa, tá? Bom, e aí se depois de tudo isso, né? Se você já verificou, já procurou se existe algum fator de forma para o seu caso, né? Das florestas nativas que possa te atender e não encontrou. Se você já pesquisou no Google, né? Ou alguma outra fonte de pesquisa, aí você não encontrou algum fator de forma específico para o seu caso, né? Na floresta nativa, por espécie, enfim. Você já pesquisou também no Google e não encontrou, né? Então, nesse caso, se você já procurou por aí e não encontrou nada que possa lhe atender, aí eu diria então que é o caso de vocês, aí sim, fazer um laudo específico, né? Para você encontrar um fator de forma para cada uma das espécies, tá? Que sejam do seu interesse. E aí, no caso, né, nesse caso, você vai ter aí um inventário em floresta nativa em que você não vai ter simplesmente um fator de forma único, geralzão para todas as espécies. Pode ser que você ainda tenha, né, algum fator de forma para todas as espécies, exceto aquelas que você queira fazer um fator de forma específico, tá? Então, suponhamos que no seu inventário tenha lá 50 espécies encontradas. E aí você tem 10 espécies em que você quer fazer ali um refinamento e encontrar um fator de forma específico para aquelas espécies. Então, para todas as outras 40, beleza, você vai ter ali um fator de forma em que não tem problema você utilizá-lo, né? Mas, então, para aquelas outras 10 espécies em que você quer refinar, então, para cada uma delas, você tem que ter uma quantidade mínima de árvores e que você tem que fazer o processo de cubagem rigorosa, seja com a árvore em pé, ou seja você derrubando a árvore para fazer ali o cálculo, né, da cubagem rigorosa. E aí, para cada uma delas, você tem que ter a quantidade mínima de árvores, você vai ter que fazer o cálculo ali das secções da cubagem para te encontrar, para te dar o valor correto, né, do volume total correto da árvore, comparar com o volume do cilindro e encontrar o fator de forma, tá bom? Ou seja, nesse caso você não encontre na literatura, aí sim é o caso de você fazer a cubagem rigorosa para encontrar esse fator de forma específico aí para o seu caso, para cada uma das espécies, ok? E aí, você entendeu tudo certinho, tá? Ficou com alguma dúvida? Se tem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário, de qualquer forma, escreve aí nos comentários que eu estou sempre de olho para responder todos aí na medida do possível, tá bom? Se você chegou até aqui é porque eu acredito que esse vídeo, esse conteúdo seja do seu interesse. Eu acredito que você queira ser um profissional florestal de sucesso. Então não se esquece aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, também de ativar o sininho, porque cada vez que eu publicar algum vídeo novo, você vai ser notificado, né? Você não vai ficar como que refém aí do algoritmo da rede social, tá?
Então, de qualquer forma, se inscreve e também ative o sininho para você receber aí sempre esses conteúdos, tá bom? De qualquer forma, né, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!